Goleada do Flamengo com os personagens. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo pra você, um abraço, Jailson, um beijo, Mari, também de volta. Beijos e abraços para todos. Pois é, piscou o farol, né? Flamengo ali coladinho no Palmeiras, estava distante e tudo mais, e agora chegou piscando o farol para cima do líder do campeonato. Em pontos perdidos, estão até empatados, porque o Flamengo tem esse jogo a menos contra o Mirassol. Se vencer, estando a situação atual, passaria até no saldo de gols. Então, uma boa recuperação do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Conseguiu essa, como vocês estão dizendo aí, sonora goleada de 5-1 sobre o Mirassol fora de casa, por mais que as equipes estejam pensando bastante também no meio de semana, Libertadores e tudo mais, o Mirassol sempre se mostrou um mandante muito duro. Então o Flamengo conseguiu bem e mexendo bastante, né, nas suas peças ali para segurar alguns, liberar outros, como o Luiz Araújo, por exemplo, voltando de lesão, Paquetá para ganhar maior minutagem, segura o Arrascaeta, segura um pouquinho do Léo Ortiz. Então o Flamengo sabendo administrar. E a gente falava há algum tempo sobre a insatisfação de alguns jogadores com o modelo de jogo do Leonardo Jardim, com as conversas. O Varela deixou isso até bem claro em alguma declaração pós-jogo contra o Internacional, se eu não me engano. O Danilo também chegou a falar isso algumas vezes. Não desgostavam da figura do Leonardo Jardim, mas tinham um choque de ideias. Então essa conversa, tudo mais conversadinho, aqueles dias da Copa do Brasil sem jogo oficial. Então o Flamengo conversou direitinho, deu aquela ajustada e agora está voando baixo novamente. Os jogadores e comissão técnica parecem bem contentes em relação a isso. O Leonardo Jardim falou um pouquinho sobre essa grande atuação do Flamengo ontem em Mirassol, 5-1, como diria Jorge Jesus, a 1. Então a gente ouve agora o outro português, o Leonardo Jardim. Acredito que nós fizemos um excelente jogo, quer na primeira parte, quer na segunda. Na segunda parte, o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu alguns espaços e isso permitiu que nós fizéssemos mais 4 golos. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e permite um crescimento. Mas com certeza eu gostava de deixar uma ideia, não é? Que assim não somos os melhores do mundo hoje e há 2 semanas atrás éramos os piores. Tá aí o Leonardo Jardim, e futebol é assim mesmo. As 2 atuações contra Inter e São Paulo tinham sido muito abaixo da crítica mesmo. Então, como eu falei, o Danilo, o Varela até falaram bastante sobre que tinha que reencontrar um caminho. Muito papo, não só a questão física dos jogadores melhorando depois da paralisação para a Copa do Mundo, mas muita conversa no dia a dia no Ninho do Urubu. É assim, é assado. Professor, a gente gosta assim, o professor gosta de outra maneira, vamos para um meio termo, o que a gente acha? No passado encaixava bonito dessa maneira, então o Flamengo tentando retomar aí na base da conversa o sucesso que teve em 2025, agora em 2026, treinamento pela manhã no Ninho do Urubu, e aí amanhã mais aquele treinamento, ainda tem quarta, né? Porque o Jardim geralmente treina em dia de jogo também, pelo menos algumas situações ali, então quarta-feira ainda tem mais uma atividade antes desse confronto com o Cruzeiro 21h30, que está tudo igual, não tem muita conversa não. Então o Flamengo ainda tem que se provar bastante aí nessa temporada, depois de um arranque ruim no Campeonato Brasileiro, no próprio ano também. Então está tentando se reencontrar e piscar o farol para cima do Palmeiras. Glaucia. Bom, Pedro, obrigada, meu amigo. Ótima. Vou começar com você, Mauro. Boas notícias para o Flamengo, hein? Flamengo diminui a distância para o Palmeiras, enfia 5-1 no Mirassol. Leonardo Jardim, que estava contestado, já não está tanto mais. E o Carrascal, que também estava na linha de fogo aí de torcida e tal, jogou bem, de novo. 5-1, tranquilaço. E aí colou. Ele mexeu bastante no time em relação à formação do jogo contra o Cruzeiro, né? Como deve ser. Tem que gerar o elenco mesmo, tem elenco farto para isso, né? E também pegou um Mirassol, também dividindo atenções aí com a Libertadores. E uma vitória, evidentemente, muito, muito expressiva, né?
É bom lembrar que antes do Flamengo voltar a jogar de uma forma um pouco mais parecida com a do ano passado, né? Menos trocação, embora tenha tido trocação no primeiro tempo, né? Um pouco mais de controle com a bola. Houve manifestação de jogadores em saída de campo falando sobre a necessidade de mudar a forma, de mudar alguma coisa, que é mudar a forma de jogar, né? Varela falando, depois do jogo contra o Inter, né? Danilo falando. Isso está diretamente ligado à mudança de comportamento do time. É claro que não é só o técnico. O elenco tem muitos jogadores experientes, jogadores, alguns com passagem por clubes importantes da Europa, Copa do Mundo, diferentes seleções. Isso pesa também. Acho que o mérito do técnico aí, lógico, tem o trabalho dele, é também não ficar com aquela vaidade de querer assinar o trabalho, de mudar radicalmente a forma de jogar. Ajustes fazem parte. E o time do ano passado precisava de ajustes, não de uma destruição completa do que se encontrou para montar um outro tipo de time que joga, como por exemplo, contra o São Paulo no Maracanã. São Paulo jogou o primeiro tempo dentro do campo do Flamengo. O Flamengo não pressionou alto. Por que não? Voltando de um longo período aí que teve, né, de paralisação e tal, por que jogou daquela maneira? Precisando vencer, né? Contra o Inter aconteceu a mesma coisa. O Internacional jogou dentro do campo do Flamengo. O Flamengo não conseguiu pressionar, o Beira-Rio vazio, o time desmobilizado, uma crise danada. Agora não. O Inter reagiu, passou pelo Corinthians, classificou na Copa do Brasil. Hoje pode sair, saiu do rebaixamento, voltou, pode sair novamente. Até com um empate logo mais contra o Clube do Remo. Então, acho que várias coisas aconteceram nesse intervalo. Chega a ser pueril alguém achar que apenas o Jardim teve dias para treinar e mudou. Não. Mudou também a forma de preparar a equipe, de colocar em campo e como o time se comporta. Acho que esse é um ponto fundamental. Não é tão difícil, gente. Para quem herdou o time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, que estava em má fase, fases passam, tem que passar, né, de uma forma ou de outra. Algumas demoram mais. Mas uma fase de jogadores bons num time que tem conteúdo, ela passa. Exato. Tem a memória ali, pô. Então é uma questão de ajustes que agora estão sendo feitos. Acho que poderia ter sido antes. Acho que ele tentou, sim, mudar a forma de jogar. É só lembrar que as pessoas esquecem. Uma coisa que não melhorou, desempenho defensivo. Todo jogo toma gol. Ontem o jogo tranquilo, toma outro gol. Todo jogo toma gol. Quarta-feira tem um jogo que não pode tomar gol. Do ponto de vista do Flamengo, o jogo parece não tomar gol. Então um gol tem que fazer mais, né? Tem que fazer 2. Contra o adversário que é muito, muito melhor do que o de ontem. Então, acho que houve progressos evidentes, né? E o Flamengo não é líder justamente por conta de erros cometidos pelo time e pelo técnico contra o Inter e contra o São Paulo. Que eram jogos que ele tinha tudo para ganhar. Contra o São Paulo era em casa e contra o Internacional o Inter muito, como eu falei, desmobilizado e fragilizado naquele momento. Agora houve uma reação que é natural e aí ela acontece paralelamente à péssima fase do Palmeiras e o time consegue encostar aí no líder do campeonato. Agora tem uma semana ainda de jogos difíceis contra o Cruzeiro, 2, um na quarta e sábado em Belo Horizonte, que podem decretar aí uma mudança radical na temporada se conseguir vitórias. Ele pode avançar na Libertadores e vencendo o Cruzeiro, independentemente do Palmeiras contra o Vasco, é um jogo mais difícil, ou seja, ele conseguiria uma vitória fora de casa, num duelo ali contra um adversário que vai enfrentar o penúltimo colocado. Então é uma semana bem, bem importante e vejamos como, diante desses desafios, como é que o Leonardo Jardim e o seu time vão se comportar. O Carrascal é bom jogador, o problema dele são as bobagens que ele faz, né? As expulsões, as tolices que ele cometeu ao longo da temporada, desde o começo do ano, isso o queimou e está recuperando aí o seu prestígio com a torcida justamente por ter feito bons jogos. Ontem, de novo, ele jogou muito bem. Além de fazer o primeiro gol, deu 2 assistências, né? Fez um bom jogo. Ayrton Lucas está jogando bem, até porque só tem ele, né? O outro menino, o Johnny, é da base, o Alexandre está de novo fora de combate, não se sabe se quarta-feira vai ficar à disposição do treinador. E ontem ele pôde deixar o Arrascaeta no banco, o Jorginho no banco, descansar esses caras, né? E o Pedro fez 2 gols, artilheiro do campeonato, mas está na hora do Pedro fazer gol de 1-0 em jogo grande, né? Chapecoense, Mirassol fora, não. Tem valor, claro que tem, fez um bom jogo, mas o Pedro, pela sua importância, tem que voltar a fazer gols em jogos assim, como o de quarta-feira. É isso que se espera dele, como do Cruzeiro se espera do Caio Jorge. Fazer alguns jogos assim, jogo difícil, né? Jogo decisivo, eliminatório, aparecer mais, né? Porque não adianta só aparecer para um artilheiro, um grande artilheiro, não adianta aparecer só em jogo de 5-1. Tem que aparecer também no jogo do 1-0, do 2-1, como ele já fez várias vezes. Mas e aí, Danilo? Comparando agora os dois. O Flamengo reage, o Palmeiras definha. Eu já ouvi várias palavras, definha, evapora, esfarela. Enfim, uma análise dos dois. Não, o Flamengo ontem, sabendo já do resultado do Palmeiras,
topou mesmo assim poupar jogadores, e a gente sabe que dependendo do resultado, se o Flamengo não tivesse jogado tão bem, o Leonardo Jardim ele ia ser pressionado por isso, mas não. O Flamengo passeou, foi um jogo treino e deu tudo certinho, porque conseguiu poupar jogador aos 60, já conseguiu fazer algumas trocas ainda. Então, assim, foi o sonho, o fim de semana dos sonhos para o Flamengo, porque viu o Palmeiras perder, tomar uma virada em 8 minutos, como você disse na abertura, uma coisa que normalmente não acontece, e conseguiu passear, e agora está teoricamente tranquilo entre aspas, que é um jogo dificílimo contra o Cruzeiro, mas pelo menos fisicamente conseguiu cumprir a sua missão para entrar em campo e quarta-feira poder fazer valer o mando. Em contrapartida, o Palmeiras está como eu disse, esfarelando, né? Dessa vez aí no Maracanã, o Abel Ferreira tentou fazer uma troca, parou de jogar com os 3 zagueiros, jogou com 2, voltou a jogar com Giai e Piquerez. Giai, meu Deus do céu, cada vez pior, é inacreditável, porque parece que ele não pode piorar e ele vai e piora. O time teve 15 primeiros minutos bons e depois foi melhorar um pouquinho quando ele colocou o Maurício. Aliás, esse é um bom ponto de questão. O Abel estava nervosinho lá na coletiva, tentou interromper repórter, não respondeu algumas perguntas, mas uma boa questão para ser respondida é porque o Maurício sumiu do time assim. A gente entende, ele compete diretamente com o Flaco, ok, mas dá para você, como treinador, tentar achar um espaço para os dois, porque o Maurício voltou da Copa muito bem, estava fazendo gol, sumiu. Contra o Cerro Porteño nem entrou entre os substitutos. Contra o Fluminense, eu tô falando isso, não estou nem falando isso porque fez o gol, não. Estou falando isso porque deu outro ritmo para o meio de campo do Palmeiras. No segundo tempo foi o melhor momento, foi quando o Maurício entrou, conseguiu o Palmeiras trocar passe, conseguiu parar de tomar pressão do Fluminense. Então, essa é uma pergunta para o Abel. Tem perguntas, como eu já disse na semana passada, para o elenco também. Eu não entendo como o senhor Vitor Roque não consegue mais dominar uma bola. Assim, sinceramente, é um negócio inacreditável, porque se a gente está falando do desempenho do Palmeiras que esfarelou, o Vitor Roque voltando de lesão, pode falar que é só lesão, não sei, mas ele não consegue dominar uma bola simples. Não é que não está fazendo gol, não. E às vezes você vê, Palmeiras tem uma característica, perdeu a bola, o Arias volta, que nem um relâmpago para voltar, às vezes o Flaco Lopes está voltando. O Vitor Roque não, o Vitor Roque olha, põe a mão na cintura, anda devagar. Então, mais uma vez, questiono aqui, como eu disse a vocês, acho que o Abel precisa ser muito questionado, mas algumas figuras do elenco também precisam responder algumas perguntas. E para emendar já, uma outra coisa sobre a pressão que eu quero falar rapidinho, a Leila Pereira, ela tomou um rumo diferente do que o Palmeiras tomou nas últimas temporadas. Ela topou colocar o desempenho esportivo pressionando as contas. A gente vai lembrar quantas vezes o Palmeiras, o Abel, a Leila, o Gagliotti, falava assim, olha, a gente não pode contratar porque a gente não tem dinheiro. Nos últimos anos o Palmeiras contratou bastante, mas tinha Endrick, tinha Estevão, teve Vitor Reis para cobrir as contas. Dessa vez ela deu all-in. O que significa dar all-in? Ela não vai vender ninguém, não vendeu o Alan, não vendeu o Flaco com grandes propostas. A dívida, a diferença do Palmeiras, do que tem para receber, do que pode pagar, sexta-feira, Finanças do Esporte, programa que Massini, PVC e Rodrigo Matos mostraram, é de quase 600 milhões. Isso significa que mesmo que o Palmeiras ganhe Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, que está muito longe de acontecer, ainda tem um buraco. Porque se o Palmeiras ganhar tudo isso, significa aí 300 e poucos milhões, mais um pouco de renda. Lembrando que metade disso fica com o jogador, mais uns 10%, 20% de imposto, o resto entra para o Palmeiras. Ou seja, as contas do Palmeiras estão bem pressionadas. O que significa isso? Quanto antes o Palmeiras perder, mais rápido o Palmeiras vai ter que vender. Palmeiras perdendo na quarta, de repente já seja o caso de vender. Ou apostar na janela de dezembro, que não é a janela mais forte e que a gente não sabe como vão estar os jogadores. Ou seja, além de o campo estar mal, as contas do Palmeiras não estão andando tão bem quanto já andaram. É um baita ponto de atenção para um momento tão importante da temporada. Você falou um pouquinho do Fluminense? Pode falar. Cara, o Fluminense conseguiu uma vitória do cacete no sábado, gente. Tem que falar disso também, pô. Isso que eu ia falar. Cara, foram 17 mil tricolores mais ou menos ao Maracanã, tinha lá 20 mil pessoas, bota uns 3 mil e pouco palmeirenses, cerca de 17 mil. Cara, o time jogou mal contra o Independente Rivadavia, não venceu, a torcida na bronca, o técnico demitido, tudo isso mudou.
Os que foram lá, pô, merecem todos os elogios, cara. Totalmente. Eu respeito demais o torcedor que vai num jogo desse. Eu gosto. Que vai na ruim, né? O que vai na ruim, cara. Até no sábado, o Fábio Balaciano, colega que escrevia até aqui no UOL, estava lá com os filhos, a gente se falou, ele mandou foto até com os garotos. Ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, pô, estou ensinando os meninos que tem que ir na podre. E aí o que ele disse? Eu falei, pô, legal isso. Eu falei, mas dessa vez eles pediram para vir. Eu falei, por quê? Partiu deles. Queriam vaiar o ex-ídolo deles, o Arias, que não jogou nada também, né? Nada. Tem isso no pacote também. Então, assim, foi um jogo que o Fluminense se vingou, de certa forma, do jogador que eles estão com raiva. Da maneira que jogou, como falou o Arnaldo, todo desfacelado, todo mexido, preocupado com o jogo de terça-feira. O Ganso jogou muito. Eu acho que deu um sinal de um cara que pode ser importante lá na Argentina, que é um jogo que o Fluminense tentar controlar, ficar com a bola, não deixar pegar muita pilha do time argentino, que é um time que não é brilhante tecnicamente, mas em casa, com a torcida, vai tentar colocar um calor, né? O Guga jogou muito bem, muito bem. O Hulk fez um bom jogo até, nada espetacular, mas fez um bom jogo além do gol. E a história do Cano é muito bonita, cara. Teve uma imagem depois do jogo, que na linha tiver só comemoração, ele fica caído no chão. Depois ele corre para a torcida para comemorar. Cara, talvez ele nunca mais viva isso na carreira dele. Pode ter sido o último jogo decisivo de um ídolo, campeão da Libertadores pelo Fluminense, porque talvez não tenha outra chance de um jogo assim, contra um grande adversário, ele ser tão decisivo, porque a carreira dele está acabando. E aí eu fiquei pensando no que passou na cabeça do cara, a emoção do cara. Eu falei, cara, porque ele estava no banco, ele mal consegue jogar em relação ao que era antes. Tem dificuldade. É muito evidente isso. Tem um que é natural, né? centroavante concorrente. Tem outro centroavante. Talvez só tenha jogado ontem por conta da lesão do João Kennedy. Isso. Senão talvez nem entrasse. E aí o Marcão colocou, porque o Hulk acho que também já mais cansado, né? O Ganso também. O Acosta já entrou muito mal no jogo. Mas ele entra, cabeceia a bola na trave, no Roberto Serna faz o empate e ele faz o gol, cara. Parecido com o gol que ele fez com o Internacional, contra o Inter, na Libertadores de 2023. Então, acho que no sábado foi um dia muito especial para o Fluminense, para a torcida do Fluminense e para um cara que é um ídolo do time. E, cara, ganhou uma moral danada para terça-feira. O Fluminense vai grandão para a Argentina. Vai com fé que pode se classificar. Ao contrário do Palmeiras, que evidentemente vai numa situação de desconfiança total, por uma atuação bizarra. E eu quero destacar o seguinte, o Palmeiras não criou nada o jogo inteiro. Os 2 gols acontecem, são gols legítimos, claro, mas só para medir o seguinte, qualidade do elenco e o que ele consegue criar. O gol de escanteio, que o Palmeiras sempre foi forte nisso, aí não vai acabar. Um ótimo jogador na bola parada, que é o Gustavo Gomes. E um chutão do goleiro. Com a casquinha. Aqueles chutões lá dados lá em Lima, que estão chutando bola até agora lá em Lima, né? Do Carlos Miguel. Ele dá o chutão, o Flaco raspa de cabeça e o Maurício faz o gol. O Palmeiras não cria uma jogada, gente. Você pega o gol, por exemplo, do Hulk, é uma jogada bem tramada, passa em profundidade, o Calmob vai no fundo, cruza na medida, o Hulk se antecipa a zaga. Tem uma construção. O Palmeiras não constrói jogadas, o Palmeiras não elabora nada. É assustador isso aí, e eu acho impressionante como só agora as pessoas estão percebendo isso. Como demoraram. É um misto de não querer criticar com gratidão, parece, sabe? Não posso criticar. Porque... Coisa incrível isso. A relação, cara, tem que ser uma relação profissional. O cara que é contratado numa empresa, num clube, tem que entregar. Os caras, eu falo do técnico e dos jogadores. Tem que entregar. Se não está entregando, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que tem que mandar embora, não, mas a cobrança faz parte. Como os elogios também fazem parte. Né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora está bem, elogia. Está mal, tem que se criticar, tem que se cobrar. E parecia ali, em dado momento, que era quase proibido falar. Não está jogando bem, não está legal. Não, sempre tinha uma atenuante. Sempre remetendo ao passado. Passado esse que vai ficando para trás. Porque o último título ali do Paulista foi em 2023. E é por isso também que o Palmeiras joga essa cartada, até financeira, contratando. E ainda queria o Danilo, hein? Ainda queria o Danilo. O Danilo. Ainda queria o Danilo do Botafogo, só não contratou porque o Botafogo não quis vender. Sabe-se lá por quê, mas não quis vender. Enquete. Só não entendo a razão do Palmeiras não estar na enquete. Ele é o que mais preocupa por ter mais dinheiro e não entregar nada. Não entendo. Esses da enquete já sabemos que são preocupantes mesmo. Viu, Trajano? Alex Alves Siqueira me esculhambando aqui na enquete. Eu acho que a Leila está certíssima, não demitiu o Abel. Aí saiu no tapa na rua com o teu amigo Silvio da Silva Júnior. É isso. O que você falou, Juca? Eu acho a Leila certíssima e não demitiu o Abel. Ou confia nele agora até o fim dessa temporada e revela que ele não é uma coisa assim trocável, descartável, como se fosse um carro velho, ou então todo o trabalho é posto à prova. Todo o trabalho.
há que aturar durante a crise e acreditar que aquele que conduziu o time a vitórias tão empolgantes seja capaz de retomar o bom caminho. Se será ou não, eu até estou achando que não, mas eu não demitiria. Eu não faria isso em hipótese alguma. Deixaria para o fim da temporada. Tem muito torcedor do Flamengo que fala a mesma coisa, Juca, na rede social, que eu mais vejo é rubro-negro falando isso, mantenham o Abel. É sério, sério. Assim, eu acho o seguinte, cara, eu penso assim, fala-se muito do futebol profissional, visão empresarial. Eu acho que os técnicos de futebol, eles são remunerados no Brasil, os grandes técnicos, né? Mais bem remunerados do que executivos de grandes empresas multinacionais, etc. Eu acho assim, que a troca do profissional é o que faz parte. Não estou querendo defender nada não, que não é problema meu. Eu acho que o jornalista não tem que pedir cabeça de técnico, nem tem que pedir contratação de técnico. Estou falando uma coisa nem outra. Estou falando que o dirigente, às vezes, tem que tomar certas decisões. Se você deixa ali, fica, e aí? E aí você tem justamente no Flamengo, que troca demais e fez uma troca absurda esse ano, o oposto disso. Mas você vê que os dois ganham. Se você é um recorte da última década, os dois ganharam quase que a mesma coisa. A diferença é pequena. O Palmeiras ganhou mais brasileiro, o Flamengo ganhou mais Libertadores. Com políticas diferentes, relações totalmente antagônicas. O que pesa é a qualidade do elenco. 2 elencos. É isso que decide. Então o Flamengo troca toda hora e vence. O Palmeiras não troca, também vence. Hora um, hora outro, os dois decidem, estão ali, como o primeiro, outro, segundo. Não é. Muda muito pouco. E quando não vencem, são intrusos momentâneos, como a pré-safra do Atlético e a ex-safra do Botafogo. Vou falar ex-safra porque a ex-safra, o Botafogo, aquela safra já acabou, né? Já entrou numa outra situação. Aliás, ninguém lembra né? mais lá do Pois é. do Textor. Só eles conseguiram furar essa bolha de Palmeiras e Flamengo. O Botafogo tá na sua enquete aí, porque ele tá preocupante. Mas eu entendo assim que o dirigente nessa hora, alguma coisa ele tem que fazer. Não que ele tenha que demitir, ele pode demitir, pode manter, a decisão é do dirigente, é responsabilidade de quem está à frente, responsabilidade com a sua torcida, com o seu clube. Porque é muito cômodo também você esperar apenas e deixar a coisa acontecer. Porque tem que ter a capacidade de perceber se o trabalho chegou ao final ou não. Isso também é tarefa do Cartola. Seja ele qual for. De tu conseguir detectar se aquele profissional tem ou não capacidade. Porque se deixar a coisa seguir e não tem jeito, nós temos casos de técnicos que mudam, o time melhora. Então, assim, eu também acho que o ideal é o técnico ter um tempo para trabalhar, que as demissões constantes estão erradas. Não concordo com a política do Flamengo, critiquei e critico até hoje, vou continuar criticando a demissão do Felipe no momento que aconteceu, embora não acho que o Jardim seja um mau técnico e tal, mas foi uma coisa até sórdida, como aquela do Ceni, 3 horas da manhã, uma grande sacanagem. 3 da manhã, você está demitido, bateram a porta. Faltaram levar aquele cara da televisão junto para demitir o Ceni, 3 horas da manhã, lá, os Justos lá. Você está demitido, 3 da manhã, porra. Quer dizer, o cúmulo da sacanagem isso. A gente não concorda com isso. Mas eu acho que o dirigente, ele não pode só ficar ali, não. Eu não demito o técnico. Ok. Mas tem horas que você tem que fazer. Se você não vai demitir, você tem que cobrar, conversar. Não, chefe, o que está acontecendo? Não sei se isso acontece internamente. Mas o caso do Palmeiras é um caso que algo tem que ser feito. E dentro disso, do que o Mauro está falando, tem gente no Palmeiras que entende que a Leila está distante, por quê? Adivinha? Porque ela já está pensando no Vasco. Então ela também já tem esse outro ponto de conflito no Palmeiras. Já é uma outra questão que ela também já precisa ficar atenta, porque fala assim, nossa, a Leila em outros tempos era tão enérgica, aparecia, dava entrevista, falava, fazia post, às vezes até irônica, estão mais calmos, estão para lá, estão para cá. Ela estava sábado lá na sede social do Palmeiras, fazendo a inauguração do saguão social, e essa gestão vai estar no coração de vocês, porque a gente sempre pensou no associado. E tem gente que entende que ela está mais distante do que já esteve, porque ela está mais concentrada no Vasco. Está, não está? Não, assim, é difícil a gente falar não estando ali dentro do escritório dela. Mas o fato é que a partir do momento que ela topa o 15º conflito de interesse na carreira dela como Cartola, porque ela já cresceu no conflito de interesse e tem mais um agora, sendo presidente do Palmeiras e permitindo que o enteado compre o Vasco, ela permite esse tipo de raciocínio de novo. Então é mais uma vez, mais um problema. E que muitas vezes, até o Pedrinho falou, não, o BAP sonha com o Vasco. Às vezes eu não entendo por que o Flamengo se preocupa mais do que o Palmeiras com isso. Porque o Palmeiras, a diretoria, o conselho, os dirigentes do Palmeiras, lá quem está lá, às vezes parece que não está nem aí para isso. Sendo que a Leila pode estar claramente se dividindo de atenção. Então, um detalhe, para reforçar o que ele está falando, tem um detalhe importante aí. Se o Vasco for rebaixado, o conflito de interesses praticamente desaparece, porque eles não vão disputar a mesma competição ano que vem. Tem isso, exatamente. Exceto a Copa do Brasil, se por acaso eles se enfrentarem. Isso pode tornar o caminho ainda mais
aberto. Aberto. Ele hoje não está aberto, tem essa discussão. E a participação do Flamengo parece muito claro o motivo. Peraí, imagina se o Flamengo comprasse um time da Série B e esse time sobe. Vão jogar os dois na mesma competição? Eu acho estranho que o outro não se manifestem. Mas, enfim, a manifestação do Flamengo eu acho que faz parte. O que o Pedrinho fala vira aquela coisa de briga de cartola que não tem conteúdo nenhum. É só aquela provocação, bobagem. Acho até uma coisa meio pueril. Mas se o Vasco for rebaixado, hoje o Vasco só está à frente da Chapecoense e fez 2 pontos em 21, ou seja, a fase é terrível, né? Mesmo contratando a Deus e o mundo, eles não vão jogar a mesma competição ano que vem. E no ano que vem termina o mandato da Leila. E ela não pode se reeleger. Ou seja, praticamente deixa de existir o conflito de interesse. O caminho fica aberto. Isso é importante ficar atento, gente. Porque o discurso muda. Eu até já fiz uma consulta a quem de direito sobre isso. Essa questão, não tive resposta ainda, sobre o conflito de interesse acabar. Então, divisões diferentes. É isso que o Danilo falou, é importante. É impressionante assim, a passividade do palmeirense com relação a isso. Vem cá, qual é a sua? Qual é de vocês? É um pouco, né? Acho que é o retrato, tanto em relação a Leila como em relação ao Abel, da era mais vitoriosa da história do clube, representada por essas duas figuras, então é cheio de dedos, tanto no comando político quanto no comando técnico. Só acho que aí é do campo, eu estou falando, para você tomar a decisão de trocar um treinador que está há muito tempo, faltando 3 meses para acabar a temporada, é de fato muito complexo.